Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento e pela oportunidade de pensarmos, de refletirmos e de nos alimentarmos desse texto bíblico. Que o Senhor nos instrua e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a compreender qual é a tua vontade para a nossa vida nessa manhã. Eu oro assim e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você já quis muito fazer algo, se
planejou para isso, mas acabou não dando certo? Com certeza, todos nós aqui já nos frustramos com planos que não saíram como esperado. No primeiro momento, nos sentimos frustrados, mas depois de um tempo, conseguimos enxergar as situações que não deram certo na nossa vida de um outro ponto de vista. E então, aquilo que parecia um contratempo, um obstáculo, acaba fazendo parte de um propósito maior, que não conseguíamos notar antes. Quer ver um exemplo disso? Uma vez, eu aceitei um convite para fazer uma viagem missionária para o Paraguai. Durante o seminário, eu fui convidado para participar dessa viagem. E eu me planejei até conseguir arrecadar alguns recursos. E me preparei para essa viagem. Até estudei o local onde a gente ia fazer missões. Estava tudo preparado, tudo pronto para ir. Só faltava um detalhe: falar com o pastor Júnior na época, que era pastor aqui. Como seminarista, eu tinha que pedir a ele o direito de ir, porque eu ia passar uma semana. Inclusive, ia ficar fora o final de semana. E estava tudo pronto, tudo certinho, para fazer a viagem missionária. Quando eu falei com o pastor Júnior, acreditando que ele ia olhar para mim com todo orgulho e falar: que coisa boa, vai mesmo, meu filho. Falou: não, você não vai não. Ué, mas como assim? Eu vou pregar. Não, mas você não vai. Tem compromisso aqui esse final de semana. No final de semana que você está querendo ir, naquela semana no caso, você não vai. Mas o propósito é bom, Júnior. O propósito é bom, pastor. É, mas eu quero que você fique, ponto final. Eu mando, você obedece, se você desobedecer, você vai ser mandado embora. Tipo assim, carteirada. O Jonatas faz muito isso com a gente, assim, ele... Eu não podia deixar de falar. Mas é bom porque a gente tem que entender isso mesmo. Existem hierarquias e é tão bom você caminhar com pessoas que te direcionam, né? Mas eu fiquei bravo, fiquei irritado. E eu acabei não indo mesmo, porque fiquei com medo também. E aí vim pra cá, fiquei final de semana meio emburrado, sabe? Com a cara fechada. E ele também nem ligou. Eu sei que naquele final de semana, gente, que eu deveria estar no Paraguai, eu conheci um casal que veio pregar aqui na igreja, eu esqueci o nome. Mas eles vieram, se hospedaram até na casa do pastor Júnior, onde eu também ficava. E esse casal falou para mim sobre um projeto que eles faziam dentro das escolas. E naquele dia Deus encheu meu coração com aquele projeto. E foi a partir daquela conversa que depois a gente começou um trabalho que é maravilhoso dentro das escolas de Mogi Guaçu. Um trabalho que eu até aproveito para pedir as suas orações, porque tem sido difícil, algumas escolas têm resistido, outras têm nos chamado, mas é um trabalho que não vai parar, porque pela graça de Deus, foi o Senhor que colocou isso no nosso coração e é Ele que vai levar adiante. Mas por que eu estou contando isso? Porque Deus faz dessas coisas. Deus frustra alguns planos bons que nós temos para nos mostrar outros melhores. Às vezes Deus não permite que algumas coisas deem certo, não porque elas são erradas, mas porque elas não são para aquele momento, ou não são para nós. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos hoje. Esse texto mostra que Paulo estava planejando a sua segunda viagem missionária. E em sua companhia estava Timóteo, Silas e Lucas, o autor do livro de Atos. Eles tinham o propósito de abrir novos campos missionários e plantar novas igrejas na Ásia. Mas diz o texto que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para a Ásia.
No primeiro momento, o texto mostra que eles até insistiram. Eles queriam realizar esse sonho de abrir novas igrejas na Ásia. Mas o texto diz que Paulo teve uma visão durante a noite. E na visão, um homem macedônico, um homem que vivia na Europa, dizia para ele: passe a Macedônia, ou seja, venha para a Macedônia e ajude-nos. Quando Paulo teve essa visão, diz o texto que nós lemos, que ele teve convicção de que eles deveriam ir para a Europa, não para a Ásia. Deus mudou o rumo daquela viagem e eles partiram em direção à Europa, até que chegaram na cidade de Filipos. E tudo estava dentro do plano de Deus. Por quê? Filipos era uma cidade estratégica. Havia em Filipos uma universidade de medicina e uma mineradora de ouro, o que fazia com que aquela cidade tivesse um grande fluxo de pessoas durante o dia. E isso significa que, se eles pregassem o evangelho em Filipos, para as pessoas que viviam ali, e as pessoas começassem a se converter, logo a mensagem do evangelho ia se espalhar para outras cidades. Porque muitos estudantes vinham de outras cidades para Filipos, e muitos comerciantes também vinham para a cidade, por causa da mineradora de ouro. Então era uma cidade estratégica. E diz o texto que Paulo e os seus companheiros começaram a pregar a palavra de Deus ali, até o dia que eles encontraram algumas mulheres reunidas. E dentre elas, havia uma que se chamava Lídia. Lídia era vendedora de púrpura, um tecido caro, usado como símbolo de riqueza e de alta posição social. Lídia era dona de uma loja de roupa de grife. Provavelmente ela também tinha muitos recursos. E diz o texto que ela ouvia atentamente as palavras de Paulo, de modo que Deus abriu o coração dela para o evangelho, ela se converteu e em seguida ela abriu as portas da sua casa para Paulo e os seus companheiros. Por causa disso, por causa da hospedagem que ela ofereceu, Paulo e os companheiros puderam continuar mais dias pregando a palavra em Filipos. Deus tinha mais pessoas para alcançar ali. E o texto diz que havia na cidade uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro aos seus donos. E diz o texto também que todas as vezes que ela via o apóstolo Paulo pregando, ela saía atrás dele dizendo, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Parece que ela está dizendo algo muito bonito, e é mesmo, eles estavam anunciando o caminho da salvação. Mas o que às vezes a gente não percebe é que o que essa jovem possuída estava tentando fazer era causar uma confusão na cidade. Porque ninguém ali era bem recebido quando anunciava a mensagem de um outro Deus, ou de um Salvador chamado Jesus Cristo. Ninguém era bem recebido na cidade se chegasse com uma mensagem dessa. Então o que aquela jovem possuída estava tentando fazer era causar uma confusão, um tumulto na cidade, para atrapalhar a pregação de Paulo. Só que diz o texto que Paulo até que suportou por uns dias esse comportamento da jovem possuída. Só que teve um momento que Paulo não aguentou mais. Ele ficou indignado. E ele decidiu expulsar o demônio que estava na menina. E aí lá no versículo 18 mostra isso. Isso se repetiu por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela.
e na mesma hora o espírito saiu. Só que tinha um problema. Quando o espírito saiu, aquela menina perdeu a capacidade de fazer adivinhações, porque era um espírito de adivinhação, e os donos dela ganhavam muito dinheiro com isso. Quando os donos da jovem, os patrões, souberam que ela não tinha mais a capacidade de adivinhar nada, eles ficaram revoltados com Paulo. E aí o texto mostra que eles foram presos, tiraram a roupa deles, bateram com chicotes e amarraram os seus pés em troncos numa cela úmida e escura. Eles ficaram numa situação humilhante, com todo o corpo machucado pelos açoites. E diz o texto que Paulo e Silas, mesmo depois de tudo isso, começaram a cantar louvores e fazer orações dentro da prisão. Com certeza eles estavam com fome, com sede, esgotados fisicamente, mas eles tinham uma fé inabalável e uma paz inexplicável. Os outros presos ouviam Paulo e Silas cantando e orando, e de repente algo muito estranho aconteceu. Um forte terremoto balançou os alicerces da prisão, todas as portas foram abertas e as correntes dos prisioneiros se soltaram, mas nenhum prisioneiro fugiu. Tudo estava escuro, ninguém sabia o que estava acontecendo. E diz o texto que nesse momento, o carcereiro responsável pelos presos acordou. Ele devia estar num sono muito profundo, porque ele não sentiu aquele terremoto. Ele não ouviu nada, mas diz então o texto que ele acordou. E ele viu que todas as portas estavam abertas. Então ele pensou, todos fugiram. O desespero tomou conta do coração dele, sabe por quê? Porque a lei romana dizia o seguinte: se um carcereiro deixar um único prisioneiro escapar, a sua própria vida será oferecida em troca. O carcereiro sabia que se aqueles presos tivessem fugido, ele seria morto. E então ele diz algo muito triste. Quando a pessoa está no fundo do poço, ela diz o quê? Eu vou me matar. Então o carcereiro saca a espada e ele vai cortar o próprio pescoço. Nesse momento, diz o texto que Paulo grita bem alto dizendo: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro pede uma luz, entra correndo aonde Paulo estava, depois eles saem para fora, e o carcereiro se prostra de joelhos, dizendo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Que cena impressionante, irmãos. O homem que mantinha todos fechados ali, agora está ajoelhado diante de um prisioneiro para pedir salvação. É isso que o poder de Deus faz. E Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem que estava prestes a se matar foi alcançado pela graça de Deus, recebeu a vida eterna e depois compartilhou o evangelho com toda a sua família. Que história maravilhosa! E eu quero extrair dela 3 lições para o nosso coração, para a nossa vida, para nós entendermos que Deus é soberano em meio às nossas provações. Ou seja, Deus está no controle, mesmo quando estamos enfrentando provações e dificuldades que no primeiro momento não entendemos. A primeira coisa que eu queria trazer para a igreja é que a porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, mas sempre
para um propósito maravilhoso. Paulo e os seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. No primeiro momento, eu imagino que eles não entenderam o motivo, porque eles só queriam pregar o Evangelho. Por que que Deus estaria fechando uma porta, se a intenção daqueles homens era evangelizar? Nós não sabemos o motivo. Nós só sabemos que Deus estava abrindo as portas da Europa naquele momento, e não da Ásia. Nós só sabemos que Deus queria eles num destino, não em outro. Só que uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que às vezes nós passamos por dificuldades justamente porque estamos obedecendo a Deus. Paulo e Silas e os companheiros não fugiram da ordem de Deus. Eles até insistiram em ir para a Ásia, mas depois que Paulo teve a visão, ele entendeu que era para a Europa. E eles não fugiram disso, eles foram obedientes. Eles não foram rebeldes como Jonas foi. E justamente por obedecerem a Deus, passaram por enormes dificuldades. Foram insultados, foram presos, açoitados, amarrados, humilhados. Passaram por necessidades ali na Europa. É porque, irmãos, a gente precisa entender isso. Que às vezes a direção que Deus nos dá, nem sempre virá acompanhada de facilidades. Geralmente, Deus nos direciona para propósitos, onde nós encontraremos dificuldades. É mais fácil entender por que Jonas passou por uma tempestade. Porque Jonas tinha desobedecido a Deus, e aqui eu quero abrir um ponto. Tem tempestades e sofrimentos que nós enfrentamos na vida por causa da nossa teimosia, por causa da nossa desobediência. Porque a gente sabia que não deveria e mesmo assim quis. E agora está colhendo choro, está colhendo sofrimento, por causa da teimosia. Mas o caso de Paulo e seus amigos não era esse. Eles estavam obedecendo a Deus. É o mesmo caso daqueles discípulos que ouviram Jesus dizer: passem para outra margem do lago. E eles obedeceram, entraram no barco, e justamente porque obedeceram e entraram no barco, enfrentaram uma enorme tempestade. Porque às vezes, irmãos, obedecer a Deus vai fazer com que a gente passe por dificuldades, das quais a gente não entende no primeiro momento. Mas se a gente tem convicção que a gente está na rota que Deus quis que a gente estivesse, a gente também fica em paz, mesmo quando tudo à nossa volta está agitado, está em guerra. Sempre que você estiver cumprindo a vontade de Deus, vão surgir situações e problemas para te desanimar. Mas lembre-se que Deus é soberano. Ele tem o controle sobre todas as coisas, e cada dificuldade que Ele permite serve a um propósito maravilhoso. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, uma carta que depois ele enviou para a cidade de Filipos. Ele escreveu em Filipenses 1:12, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem tanta dificuldade de enfrentar momentos difíceis, momentos problemáticos da nossa vida, porque a gente perde a consciência de que Deus ainda continua no controle. Deus ainda continua governando todas as coisas. Paulo tinha essa capacidade de observar tudo aquilo que ele estava enfrentando e ainda assim ver que Deus estava fazendo com que tudo cooperasse para o bem. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Tem uma música que foi citada aqui no Encontro de Homens, pelo Tiago, se eu não me engano, Encontro de Homens que a gente fez na segunda-feira. A música é chamada Tapeceiro. E nessa música o autor diz assim: tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho
no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Essa música está falando sobre um tapeceiro, que na confecção do tapete, está trabalhando com ele do lado avesso. E quando você vê do lado avesso, existe uma grande bagunça de linhas entrelaçadas. Mas quando você vira o tapete, você então vê o desenho do lado certo. E você vê que é uma obra de arte. O que isso significa, irmãos? Que às vezes nós estamos enfrentando situações na nossa vida, que a gente olha para a nossa vida e a nossa vida está como o tapete do lado avesso. Está tudo meio bagunçado, tudo confuso, eu não sei para onde vou, nem o que fazer. Mas eu sei que Deus está no controle. O grande tapeceiro está fazendo uma bela obra de arte. E no fim, tudo vai cooperar para o nosso bem. Amém? Em segundo lugar, irmãos, uma coisa que eu vejo nesse texto, é que Deus gera oportunidades no meio das dificuldades, para pregarmos o Evangelho. Algo que fica muito claro para mim nesse texto, é que Deus conduziu o apóstolo Paulo e os seus companheiros para um destino que eles não planejaram, a fim de que eles pregassem o Evangelho para pessoas que eles jamais encontrariam. Lídia, a mulher que era dona da loja de púrpura, a jovem que estava possuída e foi liberta, o carcereiro que foi encontrado pela graça de Deus dentro de uma prisão, pessoas que jamais conheceriam o Evangelho, se Paulo e os seus companheiros não fossem levados por Deus e não enfrentassem tudo que enfrentou, para que então Deus promovesse os encontros. Eu fico pensando, irmãos, que se Paulo e Silas e os demais, Timóteo e Lucas, resistem à direção do Espírito Santo, eles não iriam para Filipos, eles não pregariam para Lídia, eles não poderiam ficar mais dias ali, eles não encontrariam aquela jovem, não seriam presos e não encontrariam o carcereiro. Muita coisa não aconteceria. Mas justamente porque eles foram obedientes e foram passando por enormes dificuldades, Deus foi os levando aonde Ele queria que eles fossem. Pode ter certeza de uma coisa: em alguns momentos Deus vai permitir que a gente sofra alguns problemas, para que a gente seja usado para a sua glória. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. As provações que nós passamos vão servir de experiências para cuidarmos de outras pessoas que vão passar por situações difíceis também. Tudo aquilo que você viveu até aqui vai ser usado por Deus para alcançar o coração de Deus, para alcançar o coração de alguém e trazer refrigério e cura para essa pessoa. Paulo e Silas, naquela noite difícil, irmãos, onde eles estavam presos, eles foram usados por Deus, primeiro, para mostrar para os outros prisioneiros que é possível estar em paz, mesmo quando somos mesmo quando somos pressionados de todos os lados.
Paulo e Silas deram um ótimo testemunho dentro da prisão. E foi dentro daquela prisão que eles foram usados por Deus para alcançar o coração de um homem que ia se matar. Às vezes a gente não entende, irmãos, por que que Deus nos insere em alguns lugares, por que que Deus nos conduz para algumas situações difíceis. E tem muita gente que está desperdiçando os momentos difíceis com murmuração. E em vez de olhar para esse momento e pensar, por que que Deus me trouxe até aqui? O que que Deus quer fazer em mim e através de mim nessa fase que eu estou enfrentando? Irmãos, eu achava uma grande bobeira no início da pandemia, quando as pessoas diziam que o vírus ia matar muita gente. Eu achava que isso não ia acontecer. E aí começou a acontecer. Muitos casos, até o dia que eu peguei a Covid. Eu passei apertado, não fiquei entre a vida e a morte, mas sofri. Fiquei ali sozinho por dias, porque eu não estava nem casado na época. E foi no meio daquele sofrimento, que nem é tão grande assim, vamos ser sinceros, mas foi no meio desse sofrimento que eu tive um coração transformado por Deus para estar mais sensível à dor do outro. Às vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas para que o nosso coração fique mais humilde, para que a gente fique mais sensível, para que a gente seja usado por Deus no meio da dificuldade para consolar um outro que também está passando por isso. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus cria oportunidades para a gente crescer na fé. Eu fico pensando, o que Paulo e Silas cantavam naquela prisão? Qual será que era a canção que estava no lábio deles? Não é essa que nós cantamos hoje, te louvarei, não importam as circunstâncias, mas combina muito bem, não? Essa canção que nós cantamos aqui hoje, te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. A gente precisa entender, irmãos, que sempre tem alguém observando o nosso comportamento. E as pessoas estão muito inseguras, sabia? Se elas olham para nós e notam que, mesmo em meio aos problemas que enfrentamos, nós estamos buscando ao Senhor, demonstrando gratidão, amor, esperança, as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que Cristo é suficiente para o que elas precisam. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós enfrentamos alguma dificuldade na vida, alguém vai observar como que a gente vai reagir a isso. E dependendo de como a gente reagir, vai ser um bom testemunho ou um mau testemunho para essa pessoa. Como você reage diante do sofrimento? Como que você reage nos dias ruins? Como você se comporta no dia que as coisas não dão certo para você? O que você diz perto das pessoas que estão ao seu redor? Tudo isso está sendo observado. E Deus quer usar a nossa reação para ser um testemunho para esse mundo que está tão inseguro, para que esse mundo veja que a nossa segurança não está no dinheiro, a nossa segurança não está na conta bancária, não está nos dias bons, não está no carro, na casa, nos bens, no emprego. A nossa segurança está numa pessoa, que é Jesus Cristo. E o mundo precisa ver isso em nós. De vez em quando Deus permite que a gente passe por momentos onde a gente não encontra segurança em nada, para que a gente entenda que a nossa segurança está em Cristo. E dessa forma nós vamos mostrar ao mundo que Cristo é o único suficiente para o consolo e para a esperança que todos precisam. Em último lugar, irmãos, é possível estar em paz mesmo quando somos cercados pelos problemas e pressões desse mundo. Eu fico pensando, quem canta na prisão? É mais fácil cantar
quando a gente está livre, não é? É mais fácil cantar nos dias bons, mas Deus nos chama a uma vida de louvor e gratidão quando estamos passando pela tribulação. É fácil ter paz nos dias bons, é fácil estar em paz nos dias bons, mas Deus nos convoca a experimentar a sua paz nos dias maus também. E sabe, antes de mudar as circunstâncias, Deus quer transformar o nosso coração. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus não livrou os discípulos da tempestade, Deus não livrou José das injustiças. Mas Deus quer que a gente entenda que mesmo quando tudo isso acontece conosco, nós podemos encontrar nele segurança e paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, irmãos, é ter paciência quando as coisas não saem do meu jeito. Pessoas que caminham perto de mim sabem disso. Que às vezes eu planejo algumas coisas, elas não acontecem, aí eu perco a paciência, magoo, falo o que não deveria. E esses dias atrás, o Salmo 40 saltou aos meus olhos de uma forma diferente, não porque eu não conhecia, mas porque a palavra de Deus às vezes vem de uma forma mais profunda. E o Salmo 40 diz, né, esperei pacientemente pelo Senhor. E o Senhor se inclinou para mim quando clamei por socorro, colocou os meus pés sobre uma rocha e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele termina dizendo ainda, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que Deus está tentando trabalhar em alguma área da sua vida hoje. Porque Deus quer que você seja um testemunho para esse mundo. E eu quero só te lembrar de uma coisa. É possível estar em paz, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Porque o fundamento da nossa paz é Jesus. E Jesus nunca vai faltar. Pode faltar tudo, mas Jesus não vai faltar. É o que o Salmo 23 tenta nos ensinar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada é Ele. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Talvez amanhã as dificuldades permaneçam. Talvez a semana ainda seja difícil. Mas nós podemos entender que mesmo que as circunstâncias persistam, o meu coração pode estar em paz, pode estar diferente, porque eu entendo que o Senhor está no controle, Ele está conduzindo todas as coisas, e eu preciso entender que essa fase que eu estou enfrentando vai contribuir, não só para o meu bem, mas para o bem de outras pessoas que precisam ouvir a respeito do Evangelho. Eu quero convidar você para se colocar em pé, para nós orarmos. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Agradecer porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que está no controle, é um Deus que conduz a nossa história, é um Deus que nos ensina a pregar a Tua palavra, mesmo quando não encontramos motivos. É um Deus que nos encoraja a falar do Teu amor e de quem é o Senhor, naqueles momentos em que nós mesmos não temos forças, nem para crer nisso. Mas Deus, que o Senhor alcance o nosso coração nessa manhã com renovo, com uma disposição santa, de viver confiados no cuidado e na direção do Senhor. E que dessa forma, Deus, sejamos aqueles que adoram, que louvam, que agradecem em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, que nós encontremos paz no Senhor, no meio das adversidades, Pai. E Senhor, nós aproveitamos nesse momento para orarmos
por essas pessoas, Deus, que fizeram um clamor aqui. Deus, que o Senhor alcance a vida do Antenor, a vida da Ceci Amorim, da Érica, do Osvaldo, do Wagner. Deus, que o Senhor alcance a vida da Carol, a vida do Sandro, do Pedro, do Antônio, da Thaís, da Jennifer, do Daniel, da Edmeire, da Fernanda. Que o Senhor também, Deus, alcance a vida da Valéria, do Gabriel e da Clarice. Todos eles estão passando por momentos difíceis, mas que a paz do Senhor os envolva, que eles sejam consolados, fortalecidos, e que eles encontrem no Senhor a segurança que eles precisam, que eles sejam curados e restaurados, porque o Senhor é um Deus que faz milagres. Nós pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor. O Senhor é o único que pode nos ajudar e nós cremos nisso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós, de hoje até o grande e maravilhoso dia do retorno de Cristo Jesus, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, queridos, um bom domingo e até logo mais.